Bom dia! Hoje, dia 21 de maio de 2026, trazendo Lucas, capítulo 20, versículo de 1 a 26. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinham do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles os feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou: então o que significa essa passagem da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostre-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nelas gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se
de sua resposta e se calaram. E é isso, minha gente. Jesus, ele falava de Deus, falava da salvação, ele fazia milagres, né? E ele calava a multidão para escutar suas palavras, porque suas palavras eram fortes, suas palavras vinham de Deus. E em muitas encurraladas, né, que criavam para ele, muitas ciladas, Jesus tinha respostas sábias, respostas divinas, que calavam a todos, e as pessoas passavam cada vez mais a admirar aquele homem e ver que aquele homem era um homem diferente, era um homem divino, porque aquele homem era de Deus. Mas mesmo assim existia pessoas que se incomodavam com a presença dele, porque ele incomodava, porque ele ofuscava o brilho deles, né? Ele brilhava muito. E eles tinham inveja, na verdade, de Jesus. Eles queriam destruir Jesus, queriam lhe encurralar, queriam lhe aprisionar, queriam lhe matar, na verdade. Mas Jesus, ele cumpriu sua missão. Ele foi firme em suas palavras. Ele foi forte em suas conduta. Ele foi divino entre os homens. E tudo já estava escrito, porque Deus tinha um propósito de mandar seu filho para expiar o pecado da humanidade. E assim foi feito, né? Essa passagem é só um momento onde mostra essas provações que Jesus teve que passar. Mas era necessária para que todos percebessem que ali era um homem divino, era um homem de Deus, o próprio Filho de Deus. Então, que nós tenhamos a sabedoria de entender os propósitos de Deus na nossa vida e que a gente consiga ter princípios sólidos, criar alicerce que nos mantenham firmes, embasado no que vem de Deus, no que é divino. Fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Cada vez mais que a gente tenta se aproximar de Deus, que a gente busca entendimento, Ele nos dá força, Ele nos capacita. Então, que a gente busque esse entendimento, que a gente abra nosso coração, nossa mente e deixe a luz do Espírito Santo entrar na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, para que a gente tenha um entendimento divino e se aproxime cada vez mais de Deus. Amém.